é o seguinte: nós sabemos, toda hora nós repetimos que as instituições estão todas aparelhadas. Nós dizemos isso e, ao mesmo tempo, contamos com essas instituições para resolver o problema. Me parece que isso aí é sempre pedir socorro ao bandido. Nós temos que partir para algum tipo de ação que deslegitime o esquema que está já montado. Esse esquema inclui praticamente o Congresso inteiro, o STF e toda a administração federal. Então, é um caso em que você tem uma elite que se apossou do esquema de poder e ela está contra o país inteiro. Então, nós temos que afirmar que a soberania popular. Falar, olha, vocês estão aí no cargo que nós pusemos vocês lá, nós tiramos a hora que nós quisermos. Tiramos todos, tiramos os ministros do STF, tiramos deputados, tiramos senadores, tiramos todo mundo. Há uma briga. O próprio PT reconheceu isso. Falou, olha, a revolta popular não é contra o PT, é contra todo o esquema. E eles, se aproveitando disso, eles querem vender então a ideia da reforma política. Mas nós temos que nos antecipar a eles, tá certo? E exigir, vamos dizer, uma reforma, uma modificação muito mais profunda do que eles querem fazer, tá certo? E deslegitimá-los a todos de uma vez. Eu acho que se você tem 90% da população contra o governo, esse governo não tem mais legitimidade alguma. A Dilma teria a obrigação, no mínimo, de renunciar. Tá certo? Agora, quanto às eleições, é importante, absolutamente essencial, frisar o seguinte: não importa saber se houve fraude aqui ou ali. O sistema de eleição adotado, ele é em si mesmo ilegítimo. Eleição sem transparência, sem a possibilidade de uma auditoria, não pode ser válida de maneira alguma. Isso não pode ser aceito em hipótese alguma. Então, tem esse problema. O povo todo está revoltado, mas ele não tem quem colocar no lugar dos atuais ocupantes. E a gente tem que lembrar a frase do Nietzsche: só se destrói aquilo que se substitui. Então, esta é uma outra coisa urgente. Nós temos que pensar, por exemplo, eu pensaria na Constituição, é um sistema que tem na Inglaterra, você criar um governo paralelo, desde já. O governo paralelo examina todos os atos do presidente do governo e não se limita a criticá-los, diz, olha, no lugar dele, nós faríamos isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Esse governo paralelo pode ser a raiz de um futuro governo provisório se o presente esquema cair. Agora, se nós não temos nada para colocar no lugar, então nós vamos ficar sempre com lutas pontuais e vamos nos desgastar nisso aí. Pode ruir por um agravamento súbito da situação, caso se comprove que há esses grupos estrangeiros armados atuando no Brasil e as Forças Armadas entrarem em ação. Tudo isso pode cair num dia. E se cair, nós não temos quem colocar no governo e as Forças Armadas também não têm. Veja, se vocês reportarem em 1964, você vê que havia uma imensa classe política, muito experiente, muito capacitada, já preparada para assumir o poder no lugar do João Goulart quando caísse. Você tinha pessoas de altíssima experiência, tem o Magalhães Pinto, com 40 anos de carreira política, o Roberto Abreu Sodré, um monte de gente capacitada. Então nós temos esse vácuo. Enquanto não tivermos novos ocupantes virtuais do poder, não vamos conseguir derrubar esses camaradas de lá, a não ser que queiramos definitivamente o caos. Quer dizer, tira o PT e não tem ninguém no lugar. A não ser os bons e velhos políticos. Ou seja, o PSDB vai esfregar as mãos de contentamento e dizer, pronto, agora é minha vez. Nós sabemos perfeitamente que o PSDB está mancomunado com o PT há 30 anos. É um esquema conjunto que eles têm. Em 1993, houve uma reunião secreta do Foro de São Paulo com o senhor Fernando Henrique Cardoso. Até hoje ninguém contou que conversaram lá, mas pela colaboração, até hoje alguém publicou uma lista de 10 fatos sobre PT e PSDB que você não conhecia. Eu já conhecia todos, mas o povo não conhece. Que a cumplicidade é muito profunda. E, evidentemente, diante da crise da credibilidade petista, o pessoal do PSDB, como o senhor Aloysio Nunes Ferreira Filho, já começou. Veja a declaração do sujeito. Ele disse: agora estamos tranquilos porque sabemos que em 2018 o PT não tem a menor chance. Então, qual é o esquema do PSDB? Reduzir tudo a uma disputa eleitoral de rotina e levar vantagem na próxima vez. Isso quer dizer que o esquema continua exatamente igual, né? E é esta a perspectiva que nós temos. Então, a necessidade de uma articulação mais profunda, constante, entre todos os movimentos, e a necessidade de pensar a perspectiva de poder, são coisas urgentes. E nada disso está sendo feito. Por quê? Todo mundo aqui está agindo sem planos de poder, está agindo por mero patriotismo. Não que o patriotismo seja errado, mas o patriotismo não basta para governar um país. A gente precisa de pessoas, de líderes qualificados. E temos que qualificar essas pessoas. Agora, você vê, entre os elementos culturais faltantes,
tem um que é fundamental. Se você pegar as teorias liberais e conservadoras, elas não têm nada que se chama teoria do poder. Teoria do que é o poder e como se conquista. É uma coisa que os marxistas estão pensando há 150 anos. Se você lê os livros dos liberais, eles só conhecem o processo de tomada do governo nas nações já democraticamente organizadas. Então, as eleições, a propaganda, etc, etc. Uma teoria geral do poder não tem. Se não tem uma teoria geral do poder, a que eles têm só serve para nações democráticas. Tentar aplicá-los ao Brasil é uma loucura. O Brasil não é uma democracia como os Estados Unidos ou a Inglaterra, não é de jeito nenhum. Então, nós precisamos de uma teoria mais geral do poder que possa ser aplicada à situação brasileira. Certo? Que é o poder e como se conquista. Na falta disso, o pessoal tem ideias soltas. Uma aqui, outra lá, geralmente baseada numa adesão doutrinal. Por exemplo, se o sujeito é um católico conservador, ele acredita que, não, a culpa é toda da maçonaria, temos que acabar com a maçonaria, etc. Coisas absolutamente utópicas, fora da realidade, que não era tem de ser discutida. Né? Outros dizem, não, nós precisamos de uma intervenção militar. Eu digo, tá bom, você faz intervenção militar, quem você coloca no governo desse seguinte? Os próprios militares não sabem. Tá certo? Então, você começa a ver ideias soltas por não haver uma compreensão concreta, vamos dizer, da situação de poder no Brasil. Como eu vejo essa situação? No 15 de março, nós vimos que o Brasil está numa situação de revolução social. Você tem o povo revoltado contra uma elite governante. Quem é a elite governante? É Congresso, STF, Judiciário, mídia e empresas sócias do PT. E mais os outros partidos associados. É muita gente. O povo inteiro está contra toda esta gente ao mesmo tempo. Então temos uma situação revolucionária sem líderes revolucionários. Não se levantou um sujeito lá do meio para dizer, vamos derrubar essa gente, vamos invadir o Congresso, vamos tirar o STF, vamos constituir outro governo já. Olha, Lenin daria um braço, ou os dois, para ter 2 milhões de pessoas fazendo uma passeata em favor dele. E com muito menos ele fez a revolução. No Brasil estavam lá os 2 milhões de pessoas gritando na rua, 90% da população condenando o governo, e o governo não cai. Não cai por quê? Nós temos um movimento acéfalo. Não tem perspectiva de poder. E não tem perspectiva de poder por quê? Porque não houve uma elite conversando sobre isso há bastante tempo. Então vamos começar a conversar agora. Vocês têm que se reunir toda semana, gente. Tem que estudar pra caramba. Falar, conversar. Você tem que criar, vamos dizer, a massa crítica de ideias. Então eu estou achando que a gente está fazendo. Os contatos ainda são muito ralos. Eles têm que se constituir como se fosse, vamos dizer, o comando do processo revolucionário brasileiro. Então nós temos aí um vácuo. E por isso nós ficamos nos aplicando a pontos particulares. Ou em intervenção militar, ou é impeachment, ou é smart matica, tudo isso junto. O problema é uma elite de poder que está lá encastelada e que não tem quem a substitua. Este é o grande drama. A gente fala em poder, o pessoal pensa, o centro do poder está em Brasília. Ele fala, nunca esteve em Brasília e nunca estará. O centro do poder está na sociedade. Quem tem o poder é quem tem a voz de comando sobre a sociedade, não sobre meia dúzia de burocratas. Entendeu? Então, no presente momento, quem tiver voz de comando sobre a sociedade brasileira, derruba esse esquema inteiro. Nunca esteve tão fácil. Então não se trata de participar da política no sentido eleitoral atual. Trata-se de criar um novo esquema de poder a partir da sociedade. Daí ela criará o seu novo esquema eleitoral, a sua nova estrutura política, nova estrutura partidária. Então tem que ser tudo refeito. Veja, a história brasileira sempre oscilou entre esses dois polos. Fazemos uma revolução para sanear o país. Daí o pessoal fica desconfortável com a revolução, com o governo ditatorial, e volta a democracia, com a democracia volta a confusão e volta a roubalheira. Daí faz-se outra revolução, toma-se de novo o poder para sanear tudo, e daí todo mundo fica desconfortável de novo. A gente tem que sair disso. Quem pode ser o agente disso? O povo, a massa. E acontece que agora, né, pela primeira vez na história humana, nós temos esse elemento. Nós temos a massa. E quem fez a Revolução de 30? Foi a massa? Não foi. Foi a elite. Quem fez 64? Foi a massa? Também não foi. Foi a elite mobilizando uma parte da massa. Agora nós temos a massa agindo por conta própria. É um elemento que não pode ser perdido. Não podemos permitir que se perca, vamos dizer, essa força maciça, tá, que saiu às ruas no dia 15. Tá certo? Isso aí tem que ser aprofundado através do panelaço, que eu acho um instrumento absolutamente genial. O panelaço isola os governantes, os deixa falando sozinhos. É um princípio de desobediência civil.
E segundo, através da criação das lideranças locais aprofundadas nos sindicatos, nas escolas, etc, etc. Deixando o panorama eleitoral para mais tarde. Que é um novo esquema de poder e não o esquema de eleição. Não sei se me fiz entender.